E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruno e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre presets e algumas configurações para ajudar vocês na montagem de um PC e evitar que vocês comprem hardwares que não sejam compatíveis com a plataforma que você vai trabalhar, evitando alguns problemas futuros quando o computador estiver montado e o sistema operacional já estiver instalado. Basicamente nesse vídeo eu vou falar sobre a Asus Prime B450 Game BR, que é uma placa-mãe intermediária, com processador AMD Ryzen 5 3600 e com memórias da Corsair. Esse vídeo aqui ele é bastante interessante para quem está pensando em montar o seu equipamento para evitar problemas de compatibilidade, né? Eu vou mostrar a vocês aqui na prática o que é que vocês têm que se atentar primeiro em verificar antes de fechar a compra ou dos componentes separados ou de uma máquina montada lá no site da Terabyte ou no site da Pichau ou no site da Chipart, ou em qualquer outro distribuidor varejista que tem aí pela internet, ou então você vai montar uma máquina comprando direto da loja. Então, esse vídeo aqui ele é muito importante para quem quer tirar essas dúvidas e evitar alguns problemas. Então, sem mais demora, simbora para o vídeo. Pronto. Eu vou tentar ser bem objetivo nesse vídeo para evitar que ele se estenda demais, né, e fique um pouco cansativo para quem está assistindo o vídeo. Mas é muito importante que você acompanhe esse vídeo do início ao fim para você entender a lógica do que eu estou querendo passar aqui para vocês, tá? Então vamos lá. Primeiro aqui no site da Pichau, eu estou pegando aqui como base um computador bem parecido com o meu, o que eu comprei na época em novembro de 2019. Os preços estão absurdos. Tá muito difícil de comprar agora PC Gamer, placa de vídeo, memória, tá tudo caro, praticamente o dobro do preço do que eu vi em novembro de 2019. E é importante ressaltar também que antes de eu comprar essa máquina, eu passei uns 3 meses pesquisando. Eu passei basicamente aí um mês pesquisando máquinas da linha da Intel, com processadores aí 5, e 7 e 9, e também comparei muitos processadores da AMD da linha Ryzen 3 e da linha Ryzen 5, né? Pegando como base aí os processadores de entrada, intermediários, até os processadores mais potentes, para no final eu encaixar mais ou menos um preset ou um setup, se você quiser chamar assim, ideal para mim, para o que eu estava precisando fazer na época, que era fazer as edições de vídeo, fazer as minhas gravações aqui, jogar de vez em quando e realizar trabalhos com o computador. Basicamente era essa a minha ideia inicial que eu tinha para essa máquina. E a verba que eu tinha para comprar esse computador na época, no máximo eu tinha limitado para R$ 2.800. Eu não queria gastar mais do que isso em um computador. Então, a única diferença aqui desse setup para o meu, da época, é que a placa de vídeo que está aqui é um RX 570 de 8 GB, a minha era um RX 580 de 8 GB da XFX, e o gabinete era um Pichau Polter 2, que é diferente desse gabinete que tem aqui. Mas nas configurações que a Pichau hoje está colocando no mercado, parecido com o da época que eu comprei, esse computador é o mais próximo. Veja que o valor dele à vista é R$ 5.224,73. Então, se eu for fazer uma conta rápida aqui, 5.224,73 menos 2.734, que foi o valor só do gabinete, tem uma diferença aí de R$ 2.490,73, ou seja, praticamente o dobro do preço do que eu paguei em novembro de 2019. Tem uma coisa que eu esqueci de comentar aqui com vocês, com relação à diferença de preço de hoje para 2019, né? Dá mais ou menos aí R$ 2.490. Na época que eu recebi o computador, por R$ 2.734, quando ele chegou aqui, de cara eu percebi um problema de temperatura. Pelo fato do gabinete Polter 2 ter uma frontal de vidro e uma lateral de vidro, o que é que estava acontecendo? A Pichau, quando montou o computador, eles colocaram o water cooler na traseira das 3 frontais, ou seja, era para o ar entrar pela frontal do gabinete, ser jogado no radiador desse water cooler, e as duas fãs que ficam no water cooler puxar esse ar e jogar para a parte de trás, né? E com isso, a ventoinha traseira, ou a fã traseira que eu tinha no gabinete, puxaria o ar quente para fora. Só que na prática isso não estava acontecendo. Ou seja, as fãs quando elas estavam ligadas à da frontal, elas geravam um calor. Esse calor ia para o vidro,
o vidro irradiava mais calor ainda e ela puxava o ar quente e jogava para dentro do radiador, aumentando a temperatura do líquido e aumentando a temperatura do processador. E as duas fãs que tinham no radiador, ao invés de puxar o ar para trás, ela estava empurrando para frente. Estava gerando mais problema ainda. Então eu virei as duas fãs para puxar o ar para a parte de trás do radiador. Mesmo assim não baixou a temperatura. Falei com a Pichau, me deram duas alternativas: botarem fãs na parte superior do gabinete ou trocar o gabinete. Comprei 3 fãs e coloquei na parte superior do gabinete. Não resolveu o problema, gerou mais calor ainda quando elas estavam ligadas, né? O ar quente não conseguia sair direito pela parte superior do gabinete, pegava no metal na parte superior, esquentava mais ainda e a temperatura quente, né? O ar quente descia um pouquinho para dentro do gabinete. Então eu estava tendo problema de temperatura, tive que gastar R$ 1.100 com outro gabinete, que é o NZXT H710i que eu tenho hoje. Então se você for fazer uma conta aí desse valor, eu ainda gastei mais R$ 1.120 em cima de 2.734. Tem um vídeo que eu falo sobre isso. O valor já foi para 3.000 e pouco. Depois eu tive que acrescentar mais memórias, então eu vendi as minhas memórias e coloquei 32 GB de memória. Então já foi um gastozinho ali a mais. Ganhei uma placa de vídeo, um RX 5700 da Red Devil, num sorteio online, né? Essa placa de vídeo, quando eu coloquei no gabinete, começou a dar problema de ruído eletrônico na fonte e começou a dar problema também do computador desligar e hora ele nem ligava por conta da questão energética. Não tinha energia suficiente para suprir tudo o que o gabinete estava utilizando. Então eu tive que vender minha fonte, comprar outra fonte, uma Shark-Ron 750 watts, se eu não estou enganado, é PFC ativo, 80 Plus Gold, e aí resolveu o problema da energia. Depois eu vendi a RX 5700 e comprei uma 5700 XT, que é a que eu estou usando hoje, um modelo Aorus. Então, se eu for comparar o que eu gastei nesse computador na época que eu comprei para agora, o valor dele ficaria mais ou menos aí em cima desse valor atual, uma máquina bem inferior à que eu tenho hoje. Então, para você ver aí como os preços estão muito altos, e esse momento aí é um momento a gente primeiro pesquisar bastante, né? E esperar aí até novembro para ver se esses preços caem, se começa a ter mais oferta de hardware no mercado, para ver se cai preço de placa de vídeo, memória, placa-mãe, HD, porque está praticamente o dobro do preço do que eu comprei em 2019. É muito importante ressaltar isso aí que eu tinha esquecido para vocês. Mas vamos lá com as análises. Vamos descer aqui um pouquinho. Quais são as características aqui que geralmente a Pichau, a Terabyte e as lojas colocam nos computadores pré-montados, que é esse caso aqui? Eles tentam casar o hardware para que ele tenha a melhor otimização possível entre processador, memória e placa de vídeo. Eles tentam fazer com que a compatibilidade seja quase que 100% para evitar problemas aí na hora que eles vão fazer os testes, e inclusive também no dia a dia, para trabalho, para jogos. Eles fazem uma série de testes e identificam quais são as melhores marcas, quais são as melhores configurações de cada modelo, para que esses computadores possam funcionar sem dar muito problema. Então, se você olhar aqui, eu tenho uma placa de vídeo RX 570, eu tenho aqui uma memória da Team Vulkan, não é à toa que eles colocam essas memórias aqui na maioria das máquinas dele, eu vou explicar por que isso. E eu tenho aqui também um processador AMD Ryzen 5, né, 3600, com esse gabinete aqui Pichau Croner. E aqui, por padrão, ele tem uma placa-mãe A320, mas essa placa-mãe não é a que está nesse valor do preset aqui que eu coloquei para vocês. E uma fonte de 500 watts. A fonte que eu comprei na época era de 600 watts. Da Cooler Master, se eu não me engano, modelo Light 80 Plus PFC ativo. Então é uma fonte bem próxima da que eu tinha também. E basicamente o que foi que eu mudei quando eu comprei o computador, né? Eu peguei lá um modelozinho na época, vim aqui, adicionei um intercooler da Deepcool, Gamax L240T, só que no caso do meu era Maestron, 240 milímetros. Como eles não têm mais aqui em estoque, eu tive que pegar esse aqui que é parecido. Mas aí acrescentou R$ 380 em cima do preço que já tinha no computador no site. Na placa-mãe, eu mudei para um Asus Prime B450 Game BR. Por que eu fiz isso e não peguei um A320M?
Porque essa placa-mãe é uma placa-mãe mais de entrada, ou seja, ela tem dois slots de memória, ela não dá muita possibilidade se eu quiser fazer, por exemplo, um overclock no futuro, e se eu quisesse fazer algumas trocas aí de processadores na mesma linha do AM4, poderia ser que eu tivesse algum problema se eu quisesse pegar um processador mais potente, tipo um Ryzen 7 ou um Ryzen 9, e aí não ia casar bem com essa placa-mãe. As memórias, eu acrescentei duas de 8 GB 266 da Team Force Vulkan. É a mesma memória que eu tinha lá para o meu computador na época. É a mesma, idêntica. Você pode ver aqui que eles não colocam outras marcas, né? Eu tenho aqui a Crucial, eu tenho aqui a Team Group, a Team Force Vulkan, né? E a Crucial. Basicamente são duas, mas na época que eu fui comprar o meu setup, a memória que tinha aqui só era Team Vulkan, não tinha nenhuma outra para eu escolher. Então eles vão verificando também a questão das memórias para ver a compatibilidade com o processador e com a placa-mãe para poder casar nesse conjunto aqui. É por isso que eles colocam nessas máquinas pré-montadas um tipo específico de memória, pessoal. Não é porque essa memória aqui é a mais barata. Existe um processo que a gente tem que tomar cuidado que é relacionado à compatibilidade, não só do processador, mas também da placa-mãe. Então a placa de vídeo aqui tem uma 570, né? HD de 1 TB da Toshiba, tá aqui. E uma fonte aqui, eu coloquei uma de 550 watts, que chega mais próximo ali da minha de 600, da época. O que mais? Coloquei uma ventoinha vermelha, não tinha branca, mas na época eu comprei uma ventoinha branca para colocar na traseira do gabinete, para puxar o ar quente que circulava no centro do gabinete, empurrando para fora. E acrescentei também uma placa PCI Express TP-Link Wireless N2 com duas antenas Wi-Fi. O meu computador, quando eu comprei, tinha essa placa. Por isso que eu estou colocando aqui para ficar mais ou menos um comparativo parecido. Hoje, se você quiser montar uma máquina parecida com a que eu tenho, você vai gastar R$ 5.224. Isso no preço de hoje. Em novembro de 2019, essa mesma máquina aqui ela estava por menos de R$ 2.300. Olha só a diferença, praticamente dobrou aí o custo. Mas vamos lá. Como é que eu faço para calcular o tipo de fonte que eu preciso para esse computador? Ou para o computador que eu estou pensando em montar? Existe um site chamado Power Supply Calculator, que é esse site aqui, onde você tem a aba Basic e Expert, né? Eu aconselho vocês, se forem comprar peça por peça para montar uma máquina, primeiro vem aqui nesse site e faça o cálculo da sua fonte. Mas eu vou explicar também que esse cálculo que ele traz aqui não é um cálculo real, tá? É um cálculo aproximado. Então aqui eu coloquei um desktop, eu coloquei 4 entradas USB 2.0, 3 entradas USB 3.0, que é o que eu tenho nesse computador, uma controladora de fan, e esse computador tem uma controladora de fan nele, inclusive o da Pichau também na época veio com essa controladora de fan, e eu tenho 5 fãs, são 3 fãs na frontal que eu tenho, uma na traseira e mais duas que ficam no water cooler, totalizando 5 fãs aqui no gabinete da NZXT H710i, que é o gabinete que eu tenho hoje. Então eu acrescentei aqui 3 fãs de 120mm, 2 de 120, uma de 140. A utilização da CPU aqui recomendada, né, em 90% aqui do TDP dela, vamos colocar aqui 100%. Eu coloquei aqui 4 módulos de memória de 8 GB. Na época eu tinha comprado 2, mas hoje eu tenho 4 módulos de 8 GB, então eu tenho que colocar os 4 módulos aqui. A placa de vídeo é AMD. O modelo que eu tenho hoje não é mais a RX 580, é uma RX 5700 XT, então ela já está aqui. Aqui eu configurei o clock, core clock dela, né, vai até 2010 MHz, memory clock 1750 MHz. Um monitor de LED de 24 polegadas, utilização do computador 8 horas por dia, jogos, edição de vídeo 8 horas por dia também. Acrescentei aqui mais um storage SATA de 7.2K, né, RPM, que é o HD que eu tenho ali. O que mais aqui que a gente tem que colocar, além daquilo que já está aqui, né? Eu vou precisar acrescentar aqui, vamos ver aqui se eu tenho NVMe. NVMe não vai ter aqui, mas hoje eu tenho um NVMe nessa máquina. Então eu vou considerar aqui que o NVMe vai ser esse M2 SSD aqui, tá? Estou considerando isso. E
Vou colocar aqui mais um SATA de 7.200 RPM. Por que dois? Porque um é externo, um HD que eu tenho externo que está ligado nesse computador, consome energia, e o outro é o HD que veio no computador. Agora vamos fazer aqui o cálculo. Pronto. Quando você faz o cálculo aqui, ele vai trazer para você, ele em load wattage, vai estar com consumo médio aí, sem estar em uso pesado, de 548 watts. Recomendado, se eu for ligar esse computador num estabilizador ou no no-break, ele tem que ser de 1100 VA para poder dar conta da energia para esse equipamento. Mas a gente sabe que fontes PFC ativo, eu não preciso comprar nem estabilizador e nem no-break. Até porque se eu fizer isso, o no-break ou estabilizador vai tentar fazer a mesma coisa que a fonte faz, e isso vai causar um problema de energia para o computador, ele não vai atingir a performance correta e pode até ocasionar problema na fonte também. E o recomendado PSU wattage, que no caso seria, quando eu estou usando em carga pesada, seria uma fonte de 600 watts. É o que ele diz aqui que eu preciso para esse computador. Agora vamos ponderar aqui com relação à fonte. Por que eu falo que isso aqui é um valor aproximado e não é um valor real? Se você for pegar as especificações técnicas só da placa de vídeo, você vai ver que a placa de vídeo lá ela fala que o mínimo de fonte recomendada para se utilizar com essa RX 5700 XT da Gigabyte modelo da Aorus, que é a que eu tenho, eu vou precisar de uma fonte de 650 watts. Então eu já vou ter 50 watts aqui a menos de energia. E é o mínimo que o fabricante recomenda, não é o ideal. O ideal sempre é você ter, como é que eu poderia dizer, uma folga de energia na sua fonte, porque pode ser que você precise de mais carga energética para ela poder conseguir alcançar uma performance ideal. Principalmente se você vai fazer overclock ou vai acrescentar mais hardware dentro do gabinete, você vai precisar de mais energia, isso é fato. Então, para não ter que gastar com a fonte de novo, hoje eu recomendo que vocês comecem aí no mínimo, dependendo aí da placa de vídeo, vamos supor, você pega aí um RX 580, comece com a fonte de 700 watts, a diferença de preço dela para uma de 600 é coisa de 30 a 40 reais. Então compensa esse investimento. Isso na minha humilde opinião, tá, gente? A minha opinião aqui não é lei, não é o padrão do mercado, é apenas experiências que eu tenho de montagens de máquina para trabalhos com renderização de vídeo, com jogos e entre outras coisas. Eu já trabalho com informática há muitos anos, já tive PC Gamer no passado, hoje as coisas mudaram muito da época que eu tinha PC Gamer para essa época de hoje que eu voltei a ter PC Gamer de novo, mas é muito importante que vocês se atentem em comprar uma fonte boa, com uma quantidade de watts razoável, que tenha um selo de 80 Plus, se puder que seja da série Platinum, ou da série Prata, ou da série Gold, seria o ideal, mas se não, você pode começar com da série Bronze também. A diferença entre esses selos aí é a eficiência energética da fonte. O que é que ela consegue entregar mais de estabilidade próximo ali daquela voltagem que ela tem máxima de energia. Então, quanto melhor for o selo, mais eficiente vai ser a questão energética aí da fonte. Eu posso fazer um outro vídeo, se vocês quiserem, coloque aí na descrição aí desse vídeo, pedindo que eu faça um vídeo falando sobre fontes. Que aí eu vou explicar para vocês direitinho as diferenças de cada um dos selos, né? E a questão aí das voltagens, o que é que o PFC ativo tem, o que é que ele não tem quando você não tem PFC ativo, o que é ideal, o que é que não é. Isso a gente pode fazer um outro vídeo aí para vocês falando sobre isso. Mas agora pulando aqui essa parte do cálculo, que eu acabei de falar aqui para vocês, vamos aqui para a placa-mãe. Então aqui eu tenho a Prime B450 Game BR, que é a placa-mãe que eu comprei lá na Pichau, é essa que tem aqui no site da ASUS. E aqui a gente tem as especificações técnicas aí dela, né? Placa-mãe no padrão M4, micro ATX, com hardware Aura Sync RGB, ela funciona com Aura Sync se você tiver os conectores aí para ligar na placa-mãe e as controladoras com as fãs RGB para fazer isso, ela faz. DDR4, ela está dizendo aqui que suporta até 4.400 MHz, suporta M2, NVMe, HDMI 2.0B, SATA, são 6 portas SATA que ela tem atingindo 6 GB por segundo, um USB 3.1 geração 2, isso basicamente é o que tem aqui nessa placa. Então aqui eu termino com as especificações aqui da placa-mãe.
Agora, vem uma coisa muito importante. Quando você vai comprar um computador, você tem que verificar lá no fabricante quais são as memórias que são compatíveis com ele. E não só isso, você precisa verificar também se essas mesmas memórias que são compatíveis com essa placa-mãe, se ela é compatível também com o processador. Então vamos lá. Aqui na Prime B450 Game BR, eu estou aqui na parte de suporte da CPU e aqui a gente tem todas as BIOS e quais são os processadores que são compatíveis com essas versões de BIOS ou a partir de qual versão da BIOS o computador é compatível, no caso o processador, tá? Então, o meu aqui é um Ryzen 5 3600, vamos dar uma procurada, ele está mais aqui embaixo. Então ele já, praticamente aqui com essa placa-mãe, a versão da BIOS dele, que já é compatível com esse processador, já é a partir da 1201. A BIOS atual dessa placa-mãe hoje, ela está na 2202. Saiu uma versão agora recentemente, em julho de 2020, para poder melhorar a questão das estabilidades ali de memória para o computador. Eles deram uma refinada, melhoraram mais a questão da compatibilidade para poder você estar trabalhando aí com mais memórias nessa placa-mãe. E não só isso, eles corrigiram também um problema que tinha na AI da placa e algumas outras coisas. Então o processador aqui da linha 3600X, ó, a partir da 1201, já o 3600 XT que foi lançado agora recentemente, já a partir da 2006. Então essa BIOS que eu estou usando aqui, a 2202, ela já é compatível com esse processador se eu quiser mudar. E se eu for para um Ryzen 7, as versões de BIOS são a partir dessas daqui, e essa placa suporta até um Ryzen 9 3900X ou um 3900 XT, ou até mesmo um Ryzen 9 3950X, a partir dessas versões de BIOS aqui. Então essa placa-mãe com relação à família Ryzen, ela pega a 5, a 7 e a 9, esses modelos aqui de processador. Então se você for comprar o processador, dê uma olhada se ele está aqui nessa relação, tá? Agora, voltando aqui para essa outra aba, a gente tem aqui as especificações técnicas aqui do processador. É um AMD Ryzen 5 3600. CPU tem 6 núcleos. Máximo do boost que ela vai atingir é de 4.2 GHz. 32 MB de cache L3. Plataforma M4. Número de threads 12. Cache L1 384 KB. Processador é desbloqueado para overclock sim. Versão da PCI Express que ele suporta PCI Express 4.0 16X. Então aí eu teria que partir para uma placa, uma X570, para poder trabalhar com PCI 4.0, uma B550 ou até mesmo uma X470 se ela tiver essa compatibilidade. TPD máximo de consumo de energia do processador 65 watts, clock básico dele 3.6, cache do L2 3 MB e na litografia de 7 nanômetros. Isso é as especificações aqui do processador com temperatura máxima atingida de 95 graus. O tipo de memória é DDR4. Canais de memória que esse processador suporta, 2. Aí já começa um problema. Ele suporta somente 2 canais de memória. E a velocidade máxima da memória é 3.200 MHz. Significa dizer o que com isso? Que se você estiver pensando em montar um preset com 4 módulos de memória na placa-mãe, você tem que ter em mente que o XMP para funcionar a 3.200 MHz só vai funcionar compatível com esse processador em 2 módulos de memória ou em 2 canais de memória, geralmente no A2 e no B2. Se você for colocar 4 módulos de memória e ativar o XMP, não quer dizer que ele não vai funcionar não, ele funciona. Mas você pode ter instabilidades e problemas. Eu tenho isso aqui. Eu tenho alguns problemas pelo fato de eu estar usando 4 módulos de memória e tive que ler muito, correr muito atrás para poder estabilizar essa questão aí dos 4 módulos de memória com XMP ativo para evitar problemas de estabilidade no sistema operacional e nos jogos. E de vez em quando eu ainda tenho um problema que eu preciso fazer ainda alguns ajustes, fazer algumas modificações para poder funcionar tudo certinho. Isso é um problema da família Ryzen, nessa terceira geração, ele não consegue trabalhar com 4 canais de memórias, tá gente? 4 canais de memória, só o Threadripper vai conseguir trabalhar com isso em placas-mães. Se for Ryzen 5, 7 ou 9, ele vai funcionar com 4 módulos de memória? Funciona, desde que as memórias estejam em default, funciona sem nenhum problema. Quando você ativa o XMP, você começa a ter alguns problemas aí, dependendo do modelo da memória e das características dela, tá?
Então isso é importante eu ressaltar aqui para vocês. Agora, como é que eu vou saber qual é as memórias que são compatíveis com essa placa-mãe? No próprio site aqui da ASUS, você consegue encontrar isso aqui na parte de driver e suporte. Então aqui eu tenho, isso aqui é do processador, isso aqui é da placa-mãe. Então vamos lá. No caso da placa-mãe, vamos falar aqui um pouquinho sobre o XMP antes de eu entrar aqui na questão das memórias. Se você olhar aqui, eu tenho um resumo das especificações aqui da placa-mãe, tá? Chipset B450. Aqui eu tenho todas as frequências DDR4 em OC, que é com XMP ativo, que essa placa suporta. Você viu que lá no site da ASUS ele fala em 4.400 MHz. Aqui nas especificações técnicas da placa só fala em 3.466. Vai entender se isso aqui é o real ou se o que está lá no site é o verdadeiro. Mas em OC ele vai trabalhar em 3.466, em 3.200, em 3.000, em 2.933, em 2.800 e padrão sem o OC ativado 266, 2.400, 2.133 MHz. Só que isso não procede, tá? Quando eu estava com as memórias da Team Vulkan, o 266 só funcionava se eu ativasse o XMP. O XMP aqui só era para ser ativado para eu atingir essas frequências aqui de memória, tá? Mas na prática isso não funciona. Aqui é o padrão de memória dele. Basicamente o padrão seria esse aqui. E isso aqui só funciona com o XMP ativo. E aí vem um problema. Quando eu vou ativar o XMP ele só funciona em Dual Channel se você colocar nos slots A2 e B2. Se você for inventar de colocar isso no A1 e no B1, a máquina não vai nem ligar. Você vai ter que tirar a pilha da placa-mãe, resetar as configurações da BIOS dela, lá desligando a energia dela, para poder você configurar isso aqui de novo, tá? Mas ele funciona com a arquitetura Dual Channel, com o XMP ativado, como também funciona com uma memória só ativada. No meu caso aqui, eu só consegui isso depois que eu atualizei a versão da BIOS. Na versão da BIOS que eu estava usando, quando eu ia ativar o XMP só com o módulo de memória, eu tinha problema de estabilidade. Isso foi resolvido com uma atualização de BIOS que saiu para essa placa-mãe aqui. Então aqui eu tenho os bancos de memória dessa placa-mãe. Eu tenho aqui o A1, o A2, o B1 e o B2. Você pode ver que o A2 e o B2 ele tem um asterisco. Esse asterisco aqui ele indica que o XMP ele é ativo somente em dois canais de módulos de memória, nesse canal aqui e nesse outro. Quando você ativa o XMP com os 4 módulos de memória, ele funciona. Mas pelo fato do B1 e do A1 não trabalhar com XMP ativo, isso causa um problema de comunicação entre processador, memória e placa-mãe. Então você pode ter alguns problemas aí de instabilidades com relação ao tráfego de dados de informação que passam por esses componentes. Vou dar um exemplo. Quando eu estou com os 4 módulos de memória encaixados aqui na placa-mãe com o XMP ativo, se eu for instalar o Windows 10 no meu computador, a instalação ela começa, só que quando ele reinicia para fazer a instalação final, que é a gravação de algumas DLLs, a criação dos diretórios e a validação da instalação em si que o Windows faz, ele simplesmente dá tela azul, ou seja, dá estouro de memória, problema ocasionado aí pela comunicação dos dados que estão passando entre disco rígido, processador, placa-mãe e memória. É como se esses dados não passassem corretamente pelos 4 módulos de memória e aí ocasiona esse problema aí do estouro de memória ou até mesmo do problema mesmo dele conseguir gravar essas informações no disco. E aí com isso ele dá erro de UFI. Quando ele vai reinicializar, ele não consegue achar o boot do Windows e não arranca. Se eu tiro o XMP no momento que eu vou instalar o Windows, nessa placa-mãe aqui com esse processador e 4 módulos de memória da Corsair RGB Pro que eu uso aqui, ele faz a instalação, não dá erro nenhum. Você vai lá no Windows, faz os testes de memória, os 4 bancos sem nenhum problema, rodam tranquilo, não tem nenhum erro. Se eu pego essas mesmas memórias, testo no banco 1, no banco 2, no banco 3, no banco 4, funciona também sem dar nenhum erro. Mesmo que eu troque as memórias e faça o teste de novo. Eu fiz isso 16 vezes. Eu testei cada memória em cada um desses bancos, não deu erro nenhum. Depois eu testei
ele em dois bancos, no A2 e no B2, não deu nenhum erro. Depois testei no A1 e no B1, não deu nenhum erro. Agora, quando eu ativo o XMP, aí começa a dar os erros se eu tiver com 4 módulos de memória nessa máquina. Se eu tiver só com 2, no A2 e no B2, não tem problema nenhum, funciona tudo certinho. Agora, com relação à compatibilidade, como é que eu vou saber aí que a compatibilidade da memória que eu estou querendo comprar ou a que eu comprei é compatível com o processador e com a placa-mãe? Aí você vai ter que vir para cá, lá no site da AMD, na parte de processador, você encontra aqui as memórias que são compatíveis com o Ryzen. Então vamos lá, aqui eu tenho todas as memórias, aqui são filtros, então eu tenho todos os modelos aqui de memórias de determinados fabricantes. Todos os que já foram testados com processadores certificados pela AMD estão aqui. Aqui eu tenho a marca. E aí vamos lá. Quando eu fui comprar as memórias, quando eu troquei a minha Team Vulkan, na verdade eu estava querendo comprar memórias da Team Force, mas eu não achei. Então eu tive que comprar da Corsair, até porque eu queria uma memória com um black plate em cima do dissipador de calor dela, que fosse na cor branca. Então eu achei a Corsair RGB Pro White, que é as memórias que eu tenho aqui. Só que eu não verifiquei se essas memórias elas estavam na lista de compatibilidade. Não é que não funcione, funciona, mas eu posso ter problema? Posso. E eu tive problema? Tive. Será que esses problemas que eu estou tendo aqui na minha máquina, com relação a XMP ativo, com os 4 bancos de memórias, é só por conta da marca e do modelo da memória por não ter compatibilidade com o processador e com a placa-mãe? Não, não é só por isso. É porque o processador mesmo, Ryzen, essa linha Ryzen não trabalha com 4 canais de memórias. Então, se vocês estiverem pensando em fazer expansão de memória na máquina, trabalhe com 2 módulos. Bote 2 de 16 para fazer 32, ou bote 2 de 32 para fazer 64. Se você for colocar 8, 8, 8, 8 para dar 32, ou 16, 16, 16, 16 para dar 64, você vai ter problema quando ativar o XMP. Então aqui na Corsair, ó, eu só tenho 2 tipos de memórias aqui que são compatíveis com o processador, né? E se você olhar aqui, ó, eu tenho 2 CLs diferentes aqui para essas memórias. Ó. Eu tenho essa da Corsair 266, 18, 18, 18, 43, 266, 18, 18, 18, 43 e os tempos de XMP dela em 3.600, 14, 16, 16 e 36 e 4.600, 18, 26, 26, 46. Então, da Corsair, as memórias que são homologadas para o processador são essas aqui. As minhas já estão fora dessa especificação aqui. Mesma coisa serve para outros modelos como da G-Skill, como da, vamos ver aqui outro, ó, da Crucial. Então é por isso que a Pichau coloca lá no site que as memórias que eles trabalham são essas aqui, porque são homologadas para o processador. Então eu tenho aqui, ó, ela da Crucial, tenho ela aqui da HyperX, tenho ela da XPG, tenho ela da Viper e tenho a da Team Force Vulkan também. Só que a Pichau, como a Terabyte e outras lojas, elas não se baseiam só nisso aqui não. Elas se baseiam também com relação à placa-mãe. Então vamos lá. Pronto, aqui eu tenho uma tabela das memórias que são compatíveis aqui com a placa-mãe. Você pode ver aqui que eu tenho os fabricantes das memórias, né, os modelos de cada um delas, o tamanho das memórias, né, se são 2 módulos de 8 GB, 4 módulos de 8 GB que são suportados, ou um módulo só de 8 GB. Quem é o chipset fabricante das memórias? Samsung, Hynix, a QNA que não está determinado aqui, qual é o fabricante. Da Micron, né, também, que é uma outra empresa que fabrica chips de memória. Hynix, Micron, Samsung são as 3 principais. Aqui eu tenho os tempos de memória, as voltagens que ela usa e as frequências que elas vão atingir com o XMP ativo, tá? Então, se você lembrar lá da placa-mãe, ela falava que lá no site da ASUS ia até 4.400 MHz. Aqui nessa tabela também tem 4.400 MHz. Mas na especificação técnica lá da placa-mãe, no manual dela, fala em 3.466 para essa placa-mãe aqui. Não quer dizer que isso aqui não vai funcionar. Pode ser que funcione, pode ser que não. Vai depender do fabricante da memória, do modelo que você comprou e se é compatível com essa sua placa-mãe. No meu caso aqui, a minha memória é de 3.200 MHz, então ela está um pouquinho mais embaixo. E eu utilizo memórias da Corsair, né? Como eu falei, modelo RGB Pro White, né? Chipset dela é Samsung. E a versão da memória que eu utilizo da Corsair
para essa situação aqui de 3.200 MHz, é esse modelo aqui, ó. É esse que está aqui nessa relação, 16, 18, 18, 36. É o CMK 16GX 4M2 3200C16. Essa é a memória que eu tenho da Corsair. A memória é compatível com a placa-mãe, mas ela não aparece lá na lista do processador. Então, quando vocês vão comprar memórias para o computador, se você quiser que ele tenha o máximo de compatibilidade possível, verifique sempre o modelo e a marca lá no site da AMD para o processador e para a sua placa-mãe, para que você tenha 100% de compatibilidade. Se não tiver na lista do processador e da placa-mãe, significa dizer que não funciona? Nem sempre. Pode ser que funcione, porque talvez a fabricante não tenha atualizado a lista de todas as memórias que já foram certificadas para aquela placa, mas pode ser também que ela não funcione. Existe problema sim de compatibilidade. Não é à toa que a Pichau e a Terabyte, quando ela vai montar aquelas máquinas pré-montadas, ela já trabalha com um padrão específico de memória, porque eles já sabem que aquelas memórias ali, aquele modelo específico, é mais compatível lá para o teu processador e para a tua placa-mãe. Então fica aí a dica para vocês com relação a isso. Fiquem sempre atentos aqui nessas informações. Bom, pessoal, com isso eu espero ter tirado as dúvidas de vocês com relação aí à placa-mãe, processador e memória, na questão do conjunto, o que é que você tem que buscar para poder equilibrar isso, né, em questão de compatibilidade. Procurem sempre ver se a placa-mãe é compatível com o processador, qual é a versão da BIOS que está mais compatível com ele e, no caso das memórias, qual é o modelo e a marca que é mais compatível lá com a tua placa-mãe e com o teu processador para você evitar ter problema. E a outra dica que eu deixo é, se sua placa-mãe tem 4 slots de memória, mas você vai trabalhar com XMP ativado, eu aconselho você colocar sempre módulos no banco 2 e no banco 4, que seria o banco A2 e o banco B2. Porque aí você não vai ter problema em ativar o XMP, não vai ter problema de estabilidade, vai evitar uma série de problemas aí quando reinicializar a máquina, evitando dar tela azul, evitando dar problema de estouro de memória, evitando dar crash em jogos, evitando aplicativos não funcionando corretamente. Porque todas essas informações, elas passam entre processador, placa-mãe e memória até chegar no disco rígido. Então, se eu não tiver uma compatibilidade nesses componentes, eu vou ter problema quando eu for montar o meu setup. Fica essa dica aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se você é novo no canal, não esqueça de se inscrever. Deixe os comentários para a gente, porque isso é muito importante. Coloquem também nos comentários o que vocês gostariam que eu trouxesse aqui para vocês no canal com relação a hardware, com relação a testes. Isso me dá um norte, me ajuda a trazer conteúdo para vocês. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.